Ó, na página 396, no SFB Plus, questão 5 e questão 6 corresponde ao tema 3, né? América Central Continental, né? Da unidade 5. Aí vamos lá. De novo, essa questão 5, para a gente explicar direitinho aqui. Olha, a questão 5 fala sobre o quê? Sistema caracterizado, dá um conceito aí, né? E pergunta o que é. Sistema caracterizado é um sistema caracterizado pela grande propriedade agrícola monocultora. Quando a gente fala de uma grande propriedade agrícola monocultora, eu tô falando o quê? Aí imagina um sítio bem grande, uma grande propriedade agrícola, e ela é monocultora, então significa dizer que ela produz ali um único tipo de cultura. Sei lá, ela produz banana naquela grande produção, Aprenderam isso naquela ano grande passado, propriedade, viu? café, ou então cana-de-açúcar. Então só produz um único tipo de agricultura, certo? De cultura. Oi? Quem falou? Laila? Aprenderam isso ano passado. Tem uma unidade só falando disso. Só falando disso, né? Pois é, mas quando foi ontem, deu uma travada legal vocês, enfim. Aí tem esse sistema caracterizado pela grande propriedade monocultora, ou seja, uma grande propriedade, imagina um sítio grande que produz ali um único tipo de cultura, na qual se cultivam produtos tropicais, ou seja, produtos que se dão bem em clima tropical, tipo aqui, né? Nós estamos dentro de uma zona tropical do globo. Toda zona tropical é aquela que está dentro entre os dois trópicos, né? Entre o trópico de Câncer, ali no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então, é toda a zona tropical do globo. Então, essas zonas produzem mais produtos tropicais, né? Na agricultura. Então, aí, ó, no qual se cultiva produtos tropicais, em geral, para a exportação. Qual é a diferença entre você exportar e você importar um produto? Qual a diferença entre exportar e importar? Exportar com Exportar é comercializar para fora. Importar é comprar o produto. Muito bem. Mas todo mundo precisa anotar isso em algum canto, viu? Não esqueça isso nunca, never, na vida de vocês, never. Eu vou falar muito disso até o ensino médio. Quem ficar comigo aí vai escutar muito essas palavras aí, exportar e importar. Exportar para fora. É quando você vende, né, o seu produto, certo? Exportar é esse ato da gente vender o produto para fora, enfim. Estou exportando. E quando eu importo, eu estou comprando um produto. Eu estou comprando, ele está, né? Eu comprei esse produto, adquiri esse produto, então eu estou importando. Ah, eu comprei um produto importado lá na loja, eita propaganda, lá na loja de Iuri Importados. Ah, eu comprei, sei lá, um novo produto deixa eu ver, de cabelo. Comprei um novo produto de cabelo. Ele promete fazer crescer os meus cabelos em 2 meses. Eita, mentira. Mas, enfim, comprei esse produto e esse produto foi fabricado na China. Ele é um produto que ele é importado. Ele é importado porque ele veio de lá. O cara teve que importar o produto, comprar o produto da China e vender aqui, né, em Caicó, pra gente. Aquele produto, ele é importado. Por quê? Porque ele foi comprado, né, de fora. O cara comprou para revender. Foi importado. E quando a gente, por exemplo, Laila tem uma loja de celulares. Ela produz e exporta smartphones. Então, ela produz e exporta, então ela vende smartphones, celulares. Certo? Riquíssima, Laila. Ela exporta smartphones. Então, ela vende smartphone. Ela exporta, ela vende, né? Ela vende para fora, para outros países, enfim. Eu sempre soube desse futuro promissor de Laila. Pois é, perfeita ela. Maravilhosa. Então, assim, exportar é você vender o seu produto, certo? Para outros países ou para outros estados. É você vender, é o ato de você vender. É exportar e vender. E importar, o produto é importado, é porque você comprou, certo? Você comprou ele de outro país, de outro estado, não sei. Você comprou, certo? De fora, de outro local. Você importou, você comprou, certo? Não esqueça isso nunca. Todo sistema, ó, esse sistema que está falando aqui no livro de vocês, é um sistema que é caracterizado por ter ser um tipo de agricultura em grande propriedade agrícola, grande propriedade, uma grande extensão de terra, que só produz um único tipo de cultura, sei lá, cana-de-açúcar, um único tipo de cultura naquela grande propriedade, e a produção é voltada para a exportação. Então, é voltada para a venda para o mercado externo, né? Venda para o mercado externo. Esse tipo de agricultura se deu aqui no Brasil, né? No período colonial, quando
o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, e aí cada donatário vinha administrar a capitania, ele poderia dividir a capitania em várias sesmarias, né? Que geralmente eram grandes propriedades de terras, essas sesmarias não eram tão pequenininhas, não. E aí começou a se desenvolver produções, né, monocultoras, ou seja, e que no início era mais produções no litoral nordestino, mais produções de cana-de-açúcar. Então eram grandes propriedades agrícolas monocultura, que produzia cana-de-açúcar, voltada para o mercado externo. Então, esse tipo de sistema agrícola, né, em grande propriedade, que produzia um produto tropical, como a cana-de-açúcar, voltada sempre para a exportação para outros países, é um tipo de agricultura que a gente chama de plantation ou plantation, como está no livro de vocês, letra B, plantation, certo? É chamado de plantation ou plantation, como vocês quiserem. Até o século XIX empregava o trabalho escravo, outra característica. Assim como aconteceu no Brasil, né, que o processo de abolição da escravatura aconteceu no século XIX. Também aconteceu esse processo de abolição, né, de não utilizar mais o trabalho escravo na América Central Continental, se deu até o século XIX também, né, e a abolição aconteceu, eles pararam de utilizar a mão de obra escravizada, e passaram a adotar o trabalho assalariado. Certo? Então, esse sistema de grande propriedade agrícola, voltada para o mercado externo, para a exportação, que produzia produtos tropicais, é chamado de plantation. Isso se deu tanto no Brasil quanto na América Central Continental, né? Se deu também na América Central Insular, a gente vai ver isso hoje, também se deu na América Central Insular, não é diferente. Como eu falei, toda essa galera que está desde o México ao finalzinho aqui da América do Sul, está dentro de uma área, de uma zona que teve uma colonização de exploração. Então, meio que o sistema de colonização foi parecido entre esses países da América Latina, né? Foi um sistema parecido. A gente vai ver que muita coisa que aconteceu no Brasil também foi adotada em outros locais. Como, por exemplo, a mão de obra escravizada, né? Que trazia de forma forçada pessoas da África para trabalhar tanto aqui na América do Sul quanto na América Central, tanto continental quanto insular. Então, isso aconteceu na América Latina todinha, certo? Isso foi um sistema que foi imperado aí do século XVI ao XIX na América Latina todinha, praticamente. Certo? Uns países utilizaram mais, outros utilizaram menos, mas teve a adoção de mão de obra forçada, escravizada. Isso não foi diferente aqui, como a gente está falando agora. Pronto, letra B. E essa mão de obra escrava, ela vinha exatamente para trabalhar nessa grande produtividade monocultora voltada para o mercado externo, né? E toda a rentabilidade ia para a metrópole. Então, por exemplo, o Brasil. Qual era a nossa metrópole? Portugal. Então, toda a rentabilidade da produção de cana-de-açúcar ia para Portugal, certo? Todas as nossas riquezas, nosso solo foi explorado, nossos recursos minerais foram explorados e toda a lucratividade ia para a nossa metrópole. Isso não foi diferente dos outros países, né? Que tiveram um tipo de colonização também de exploração. Pronto. Espero que vocês tenham entendido o que é plantation. Número 6. Foi nessa daqui que a gente parou ontem. Diz assim, as principais atividades econômicas da América Central Continental, principais atividades econômicas dessa parte da América Central, estão relacionadas ao cultivo de produtos tropicais, ou seja, produtos que se dão bem nessa zona de clima tropical, né? E grande parte delas é realizada em extensas propriedades monocultoras, que é uma herança da colonização desses países, das plantations, localizadas em áreas de clima quente e úmido no litoral do Pacífico. A maioria dessas propriedades agrícolas pertence a empresas estrangeiras, originadas principalmente dos países para os quais se destina a produção, como os Estados Unidos. A maior parte das empresas de agricultura que predominam na América Central Continental são empresas estrangeiras, e não empresas daqueles países mesmo. E a produção é voltada sempre para esses países, geralmente, né, para os países desenvolvidos. Muitas vezes os países que até produzem lá, se aproveitando da mão de obra que é barata, da condição ali de ter matéria-prima no local, enfim, isenções fiscais, se aproveitam dessas condições. E aí produzem, exportam para o seu país de origem e para outras partes do mundo. Empresas transnacionais, né? São aquelas que transcendem o seu espaço nacional, que vão além, sua produção vai além do seu espaço nacional. Ela distribui filiais por várias partes do mundo para aproveitar certas vantagens, tendo em vista a lucratividade. Então, vamos lá. O trecho anterior caracteriza a agricultura de quê? Letra A, de subsistência.
Agricultura de subsistência, toda vez que vocês verem esse nome, subsistência tem a ver com a sobrevivência das pessoas. Ah, Ana Beatriz, então, por exemplo, meu avô tem um sítio, não muito grande, ele tem uma propriedade, mas não é muito grande, mas enfim, ele produz ali para a sobrevivência dele e da família dele. E o que sobra, ele vende aqui na feira. Ele pratica uma agricultura de subsistência? Sim, subsistência. É uma agricultura de subsistência e, de certa forma, é um tipo de agricultura familiar também. Porque a agricultura familiar é aquela agricultura que a família produz aqueles produtos e utilizam para si ou vende ali o excedente, o que sobra. Toda produção que é feita por uma família, que geralmente não é uma grande produção, né? Não tem como uma agricultura familiar concorrer com uma grande empresa. Ou com uma empresa, não tem como. É muito difícil, né? Principalmente porque, geralmente, a agricultura familiar não tem muita tecnologia, as técnicas agrícolas geralmente são muito tradicionais, não se adiciona muito fertilizante, herbicida, pesticida, agrotóxico, como as grandes empresas, né? As empresas, elas fazem para produzir mais. Então, a agricultura familiar é aquela baseada no trabalho de pessoas de uma família que produzem e ali o que sobra, né? Elas vendem. Aqui na feira, por exemplo, certo? Isso é agricultura familiar. Agricultura de subsistência é quando você produz para a sua sobrevivência. Cadê? Letra C, agricultura orgânica. É aquela que produz aqueles produtos sem nenhum produto químico. Tipo, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum fertilizante químico, sem nenhum adubo químico, sabe? Agricultura orgânica é aquela que não adiciona nenhum produto químico, tóxico na produção. Seria o certo, mas a gente sabe que a maior parte daquilo que a gente consome, a maior parte, praticamente quase tudo que a gente consome não é fruto da agricultura orgânica. Letra D, de exportação. Tá falando disso no texto? De exportação? Esse tipo de agricultura aqui que se dá na América Central Continental é voltada para o mercado externo, para vender para outros países do globo? E a letra E diz, de jardinagem. A agricultura de jardinagem é aquela que utiliza muita mão de obra e muito trabalho braçal. Não se utiliza muita máquina, muita tecnologia. É uma agricultura tradicional, né? As técnicas são bem arcaicas ainda. Tá falando de agricultura de jardinagem no texto? Olha, a maioria dessas empresas, dessas propriedades agrícolas, pertence a empresas estrangeiras, originadas, principalmente dos países para os quais se destina a produção. Então, quer dizer que a produção que é feita na América, naquela parte lá do Pacífico, aqui, ó. Olha, a agricultura que é feita nessa costa oeste aqui, próxima já ao Pacífico, tá vendo? Que é onde se concentra a maior parte da população aqui na América Central Continental. É uma agricultura que é voltada para o mercado interno ou externo? Tá na cara a resposta. Tá no texto a resposta. É de exportação. Exportação, tá na cara. O texto está dizendo que é para exportação. Olha, diz Tá aqui, dizendo assim, destinada à produção. Exatamente. Olha. A maioria dessas propriedades agrícolas pertence a empresas estrangeiras, ok. Originadas principalmente dos países para os quais se destina. Então, quer dizer que essa produção ela é voltada para o mercado externo. Olha aí, ó, para os Estados Unidos. Grande parte da produção é voltada para os Estados Unidos. Porque grande parte das empresas que estão produzindo aqui na América Central Continental são empresas estadunidenses. E aí eles produzem aqui e mandam para o seu país, para os Estados Unidos, a produção. É vendida para os Estados Unidos mesmo. Né? Então, está dizendo aí, ó, que é uma agricultura de exportação. Não tem nada a ver com subsistência, não está falando de sobrevivência para as pessoas internas, não está falando que é feito com a agricultura familiar, por uma família, não está falando que é uma agricultura orgânica, de jeito nenhum. Essas agriculturas de exportação, todas elas não são orgânicas. É muito difícil encontrar uma agricultura de exportação que seja orgânica. Letra E, de jardinagem, não está falando nada de técnica aí agrícola rudimentar, arcaica, que utiliza muita mão de obra, que é muito simples, que é tradicional, não está falando nada disso. Né? Então, a letra D de dado, de exportação. E
eu achei uma questão tão fácil, vocês ficaram tão calados assim, não sei por quê. E a resposta tá no texto. Tá no texto, era só você observar direitinho. Agora você tem que saber o que é exportação, o que é importação, né? Exportar é o ato de você vender para o mercado externo e você importar é você comprar. Importar é você comprar, sempre. Bota essa cabeça, anota em algum canto. E vamos que vamos, né? Vamos começar o tema 4, que é América Central continental, não, insular. América Central insular. Vamos lá. A América Central insular é essa parte aqui da América, né? Ó, central, que essa parte da América Central, ela é chamada de insular por quê? Insular quer dizer que essa região, ela é cercada de água, né? Todos os países são cercados de água por todos os lados. É uma região que possui países que são cercados de água por todos os lados. Essa porção aqui da América Central, ela também é conhecida como América Central, que está posicionada no Mar do Caribe, ou Mar das Caraíbas, ou Mar das Antilhas, certo? Como está aqui, também é chamado de Mar das Caraíbas. Ou Mar das Antilhas, ou Mar do Caribe. E aí, ó, essa extensão aqui de mar, né, que se interliga, é um mar aberto, ó, ele se interliga, não tem nenhum empecilho aqui, se interliga completamente com o Atlântico, forma aqui um extenso mar, que é o mar aberto, Mar das Antilhas ou Mar do Caribe. Aí todos esses países aqui, eles fazem fronteira com o Mar do Caribe, né? Todos, sem exceção. Agora, o que é um país insular? É tanto aquele que faz fronteira com o mar, com a água por todos os lados, ou, exemplo, esses dois paísinhos aqui, Haiti e República Dominicana, eles estão dentro de uma ilha que é chamada de Ilha Espanhola. Haiti e República Dominicana é chamada de Ilha Espanhola. E aí essa ilha, ela foi dividida em 2 territórios, né? Esse processo de colonização aqui, independência, foi dividida nesses 2 territórios, 2 países diferentes. Essa ilha é dividida entre Haiti e República Dominicana. Eles são países insulares, Ana Beatriz? São. País insular é aquele que faz fronteira com um único país e por todos os outros lados faz fronteira com o mar, certo? Igual eles, ó. Haiti só faz fronteira com um único país, assim como a República Dominicana só faz fronteira com um único país, certo? República Dominicana não está colada no Porto Rico aqui, certo? Assim como a Haiti não está colada na Jamaica, pode observar aí. Então, todos eles, todos, sem exceção, são países insulares. Por isso que é chamado de América Central insular. Por quê? Porque é uma parte da América que todos os países são rodeados de água ou faz fronteira com um único país e é rodeado de água por todos os outros lados. Certo? Todos. Aí outra coisa, essa parte da América, ela é considerada, ela é dividida, ela é regionalizada em 3 sub-regiões, em 3 regiões, certo? Ela é dividida em 3 regiões. A América Central insular pode ser dividida em 3 regiões, que a gente vai chamar de Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Bahamas. Aí eu vou explicar por que ela é chamada dessa forma. Ana Beatriz, o que seriam essas Grandes Antilhas? Aí você faz, Antilha vem do nome de quê? Aqui, nessa região, a gente tem o Mar do Caribe. O Mar do Caribe também é chamado de Mar das Antilhas. Então, Grandes Antilhas são todos aqueles países maiores extensões territoriais dentro do Mar das Antilhas, certo? Por isso que é chamado de Grandes Antilhas. Então, todos os países aqui com grandes dimensões vão estar dentro desse grupo aí, dessa região que a gente vai chamar de Grandes Antilhas. Quais são eles, Ana Beatriz? Cuba está dentro das Grandes Antilhas? Exatamente, está sim. Inclusive, a maior população, né? A maior população de toda a América Central Insular é a população de Cuba. Dentro das Grandes Antilhas, a gente encontra também o Haiti, aí encontra, que está dentro da Ilha Espanhola, né, que eu falei. Dentro da Ilha Espanhola, a gente vai ter o Haiti e a República Dominicana. Todos os dois estão dentro do grupozinho de Grandes Antilhas, dos países das Grandes Antilhas, porque são os maiores países em extensão territorial da América Central Insular. Então, Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica também, Porto Rico, aqui, ó, Porto Rico faz parte das Grandes Antilhas. O que mais? Pronto, já falei de todos. Só são esses aí. 1, 2, 3, 4, 5, né? Falei de 5. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Os 5 maiores países aqui que a gente denomina... As Bahamas é outro caso, eu vou dizer. As Bahamas faz parte de ela sozinha, esse país sozinho faz parte de uma região. A gente divide a América Central Insular em 3 regiões. As Grandes Antilhas, as Pequenas Antilhas e as Bahamas. Por que as Bahamas é colocada como se fosse um país só?
mas é colocado em uma região sozinho. Ele está dentro de uma região sozinho, dentro da América Central e Insular. Por quê? Porque é um país que é formado por mais de 700 ilhas. Um país, só um país. Formado por mais de 700 ilhas. Então, ele é colocado, quando a gente estuda a América Central e Insular, ele é colocado como se fosse uma exceção, né? Dentro ali de uma região específica formada só por ele, porque é um país formado por mais de 700 ilhas. Então, assim, por isso que se coloca numa região específica. Então, Grandes Antilhas corresponde Cuba, que são os maiores países, né? Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. Aí, dentro das pequenas Antilhas, tem vários paisezinhos bem pequenininhos, que são pequenas ilhas. São pequenas ilhas. Como, por exemplo, esses aí, ó. Antígua e Barbuda. Aqui, ó. Antígua e Barbuda. Dominica. Aí, Granada. Santa Lúcia. Barbados. Trinidad e Tobago. Cadê? São Cristóvão e Neves. São Cristóvão e Neves tá por aqui? O bichinho, cadê? Nem aparece, né? São Cristóvão e Neves. Aparece não. Esse mapa aqui não aparece, não. Tão pequeno que não aparece. Não tá aqui, não. São Cristóvão e Neves. São Vicente e Granadinas. Cadê? Aparece? Ó, me ajudando! São Vicente e Granadinas. Também não aparece. Deve ser muito pequeno, por isso que não tá aqui. Quando é pequeno demais, não aparece no mapa, não, viu? Não tá aqui, não aparece. Aí, Trindade e Tobago já falei, Barbados já falei, Guadalupe também não aparece, deve ser pequeno demais, é uma ilha pequena demais, não aparece, entre outras. Ou seja, tem várias ilhas aqui que a gente não consegue nem ver, certo? Talvez seja pequena demais, ou talvez seja o fato de que são territórios que pertencem a outros países, acredito que seja isso o motivo, por isso que não está aqui no mapa. Deve ser porque é pequeno demais e porque é território que pertence a outro país. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Dentro da América Central e Insular, tanto tem países independentes, tipo esses aqui que eu mencionei, né? São países independentes, e países de certa forma, e tem também países que são territórios pertencentes a outros países. Como assim, Ana Beatriz? É como se fossem ainda colônias de outros países, mais ou menos isso. São territórios ultramarinos, ou seja, ultramar, que vai além do mar, que alguns pertencem aos Estados Unidos da América, Estados Unidos tem alguns territórios aqui dentro da América Central e Insular, e alguns países europeus também têm território aqui dentro da América Central e Insular, como, por exemplo, Reino Unido, França e Holanda. Tem alguns territórios aqui dentro. Aí você faz, oxe, Ana Beatriz, por quê? Isso tem a ver com o processo de colonização? Tem sim. E processo de conquista de território, tem a ver com tudo isso. A gente vai ver que a população da América Central e Insular é uma população miscigenada, assim como a América Central Continental. Sendo que quando a gente estudou a América Central Continental, a gente viu que é uma população miscigenada entre dois povos, principalmente, né? Indígenas e espanhóis, né? Já aqui na América Central Insular, a gente percebe o quê? Que é uma população mais miscigenada ainda, porque aqui a gente vai ter a grande presença de... sim, sem contar que tem alguns, esqueci de dizer, tem alguns países aqui na América Central Continental que tem a presença muito forte também da população negra, né, africana. Tem sim. Mas, sobretudo, essas três etnias. E quando a gente fala de América Central aqui, continental ou insular, a gente fala de quê? É uma miscigenação entre povos europeus de diferentes locais, tipo ingleses, franceses, holandeses, e também a miscigenação entre alguns remanescentes de população indígena e negra africana, certo? A população bem miscigenada. Porque essa parte aqui da América Central, ela foi colonizada por vários povos, certo? Vários povos. Então, aí eles têm uma miscigenação bem, bem forte. Que a outra parte também tem, mas enfim, vocês entenderam. Agora vamos falar de quê? Aspectos físicos, né? Vocês estão entendendo? Tô falando muito rápido, tô não, tá dando para entender? Estão acordados? Estão aí, estão bem? Oi? Oi? Tô viva. Oi, é porque a mãe me chamou. Fale, pelo amor de Deus, estão vivos. Jesus, É porque a mãe me calado, chamou. Maria. Mãe me chamou? Eita.
Agora vamos falar de quê? Aspectos físicos, né? Então, já falei que essa parte aqui da América Central e Sul, ela é dividida em 3 regiões: Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Bahamas, porque Bahamas é um país formado por mais de 700 ilhas. Aspectos físicos. O que é que vai falar dessa parte aqui? Algumas ilhas do Mar do Caribe, dessa parte aqui da América Central, possuem relevo montanhoso. Por que, Ana Beatriz, possui relevo montanhoso? O que é necessário para se formar montanha? Movimentação de placas tectônicas, né? E essa região é uma região muito instável tectonicamente. Quando eu colocar aqui mapa das principais... tá aqui, perfeito. Das principais placas tectônicas. Vocês vão ver que nessa região aqui, ó, do Mar do Caribe, é uma região muito instável tectonicamente. Tá vendo aqui, ó? Essa linhazinha vermelha detecta que essa região é uma região de choque de placa tectônica. Então, é uma região que pode sofrer e sofre bastante com terremotos, com vulcões, com grandes abalos sísmicos, enfim. É uma região ativa tectonicamente. Por isso que a gente chama que é uma região instável. Estável é aquilo que quase não tem terremoto. Estável é algo que não tem, quase não tem. E instável é algo que está sempre, né, algo ali que sempre modifica, que sempre se modifica. Então, essa região aqui do Mar do Caribe, da América Central e Sul, é uma região muito instável, certo? Tectonicamente. E aí, o que é que